Muito bem, galerinha, estamos de volta. Nesse nosso bloco, a gente vai falar sobre a classe dos numerais. Como sempre, vamos pontuar aqueles 4 itens ali, ó. Definição, relação, função sintática e variação. Vamos começar, então, pela definição. O que um numeral é, Rafaela? O que ele faz? Vamos lá. Numeral, palavra que, olha agora, indica. Palavra que indica, e aí vamos para aquele nosso famoso caps lock, né? Aquelas letras garrafais para fazer você decorar isso aqui. Palavra que indica, olha aqui, galera. Quantidade ou posição. Palavra que indica quantidade ou posição. Ó, para ser numeral é isso, é simples assim. A palavra tem que indicar quantidade ou então posição. Essa é a definição de numeral, beleza? Então, você tem os numerais ordinais, cardinais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ordinais, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e tal, né? Tem os numerais também fracionários, meio, meia, 1/10, 1/20, 1/6, tá? E tem os numerais também, os multiplicativos, né? O dobro, o triplo. Então, assim, indicando quantidade ou posição é numeral, tá, galera? Relação do numeral. Aqui nós temos 2 características importantes. O numeral, ele pode acompanhar um substantivo. O numeral pode acompanhar um substantivo. Qual é o nome de tudo aquilo que acompanha substantivo, gente? Satélite, né? Então, se ele acompanhar um substantivo, ele vai ser satélite deste substantivo. Se esse numeral substituir um substantivo, ou seja, se ele estiver no lugar de um substantivo, aí é claro que ele não vai ser satélite, né, gente? Aí ele vai ser o núcleo, tá? Aí ele vai ser o núcleo. Aqui é o seguinte, se um numeral acompanha um substantivo, ele é chamado de numeral, olha que interessante, numeral adjetivo. O que é um numeral adjetivo? É um numeral que acompanha um substantivo. Se o numeral substitui um substantivo, aí ele é chamado de numeral substantivo. Aí ele é chamado de numeral substantivo, ou seja, ele substitui aquele substantivo. Então, eu vou mostrar para vocês um exemplo já na nossa tela. Se o numeral ele está no lugar do substantivo, ele é núcleo. É chamado de numeral substantivo. Se o numeral está acompanhando um substantivo, ele é satélite. E aí ele é chamado de numeral adjetivo. Tranquilo, galera? Então, pode ser numeral adjetivo ou numeral substantivo. Cuidado, é a primeira vez que esse conceito aparece. É bom que você tenha este conceito bem claro aí em mente. Joia? Então, se o numeral acompanhar, numeral adjetivo. Se o numeral substituir, numeral substantivo. Aí, a função sintática também tem a ver com esse acompanhamento ou com essa substituição. Ora, se ele acompanhar um substantivo, a função sintática dele vai ser de adjunto adnominal. Por sua vez, se ele substituir um substantivo, é aquela história, ele está no lugar do substantivo, né? O substantivo é o quê? Núcleo. Então, se ele substituir o substantivo, aí a função dele vai ser núcleo da função sintática. Núcleo da função sintática. Beleza, galera? Mais uma vez, aqui nessa parte da adjunta adnominal, vou me permitir apenas mencionar esta função sintática, porque, mais uma vez, no módulo de funções sintáticas, nós vamos aprender o que é o tal da adjunta adnominal. E, para fechar, vamos à variação do numeral. Você tem feminino e masculino, um e uma. Então, você tem
flexão de gênero. Não é isso? Você tem flexão de gênero, um e uma, tá? Você tem também flexão de plural. Você pode ter último e últimos, tá? Aí você tem a flexão de plural, perdão, flexão de número. Opa, flexão de número, singular e plural. Joia? Aqui, galera, você pode ter em uma linguagem conotativa também a flexão de grau, né? Diminutivo aumentativo. Você pode, por exemplo, considerando um numeral aí que indica a posição, primeiro, você poderia ter primeirinho, primeirão. Claro que aqui trabalhando muito mais em uma linguagem conotativa, né? Dependendo muito do contexto. Mas se conhece as 3 variações possíveis para o numeral. Tranquilo, galera? Batidos esses 4 pontos iniciais, vamos agora para a nossa tela para eu mostrar considerações importantes do numeral para vocês. Joia? Estou esperando você. Muito bem, gente. Olha só o que eu trouxe para a gente analisar aqui, ó. Temos algumas considerações importantes a fazer. Vamos analisar primeiro essa sentença. Eu comprei 2 bolsas, você comprou 4. Eu acabei de falar para você que o numeral ele pode acompanhar um substantivo e aí nessa situação ele será chamado de numeral adjetivo. E o numeral também pode substituir um substantivo e aí nesse caso ele será chamado de numeral substantivo. É exatamente isso que nós temos aqui nessa situação. Observem, senhores, eu comprei 2 bolsas. Eu tenho aqui ó, o numeral 2, indicando quantidade, que está acompanhando este substantivo, bolsas. Nessa situação, 1, ele é satélite do substantivo. 2, a função sintática dele é de adjunto adnominal. 3, ele é um numeral adjetivo, porque ele acompanha um substantivo. Numeral adjetivo, então, palavra que indica quantidade ou posição, nesse caso está indicando quantidade, e ele está acompanhando o substantivo, então ele é um numeral adjetivo. Agora, aqui no restante da sentença, você comprou 4. Você comprou 4 o quê? Ora, você comprou 4 bolsas. Só que aqui você está diante de uma palavra que substitui. A palavra 4 está indicando posição? Está indicando posição, portanto, ela é um numeral, beleza? Agora, ela está em posição? Não, perdão. Está indicando quantidade? Sim, está indicando quantidade, então ela é um numeral, beleza? Agora, ela está indicando quantidade e ela não está acompanhando substantivo algum. Ela está substituindo. Claro, né, gente? Nesse contexto aqui já está bastante claro que nós estamos falando do substantivo bolsas. Então, eu comprei 2 bolsas. Você comprou 4 bolsas. Mas o substantivo bolsas não aparece aqui, tá? Em elipse, né? Então, o numeral 4, ele substitui o substantivo. Ele não está acompanhando o substantivo. Sendo assim, este numeral aqui, por substituir um substantivo, ele é chamado de numeral substantivo. Lembrando que ele não acompanha substantivo. Então, a função sintática dele não vai ser de adjunto adnominal. Pelo contrário, a função sintática dele vai ser de núcleo. Núcleo de uma função sintática. Se isso aqui for um objeto direto, núcleo do objeto direto. Se isso aqui for um complemento nominal, núcleo do complemento nominal. Beleza? Então, aqui, nesse primeiro exemplo, nós vimos aí como é que os numerais se comportam em maneira de acompanhar ou substituir um substantivo. Se eles acompanham um substantivo, numeral adjetivo. Se eles substituem um substantivo, numeral substantivo. Agora vamos analisar. Ele é o primeiro aluno da fila. Essa palavra aqui, primeiro, é um numeral? Se você me responder que sim, eu vou pedir para você justificar. E para você justificar, ao dizer que essa palavra é um numeral, você vai ter que buscar na definição de numeral. Qual é a definição de numeral? Volta porque você anotou aí no seu material. A definição de numeral é palavra que indica quantidade ou posição. Palavra que indica quantidade ou posição. Essa palavra está indicando quantidade? Não, ela está indicando posição. Ora, se ela indica posição, beleza, ela é um numeral. Ela é um numeral adjetivo
ou ela é um numeral substantivo? Percebam, senhores, aqui ela está acompanhando a palavra aluno é um substantivo, então esse numeral aqui primeiro é um numeral adjetivo, é um numeral que acompanha o substantivo. A nossa terceira sentença, tomei meia xícara de café. Percebam, eu tenho aqui a palavrinha meia, e a palavra meia está indicando quantidade, sinônimo de metade da xícara. Se ela indica quantidade, ela é um numeral. Pergunta, este numeral está acompanhando ou substituindo um substantivo? Aqui eu tenho o meu substantivo xícara, portanto, este numeral está acompanhando o substantivo xícara. Se trata de um numeral adjetivo, um numeral que acompanha. E olha como eu falei, ele tem flexão de gênero. Você tem meio no masculino, meio copo, e você tem meio no feminino, meia xícara. Joia, pessoal? Vamos finalizar nossa aula, então, com esse slide importantíssimo que vem a seguir. Olha, eu tenho 3 sentenças. Ele é o último garoto da fila, ele é o último da fila e ele deu o último suspiro. Nas 3 sentenças, você percebeu que, de semelhante, elas têm o uso da palavra último. E aí eu gostaria que você, assistindo ao vídeo agora, pausasse o vídeo e tentasse classificar a palavra último nessas 3 ocorrências. Depois que você tiver classificado a palavra último nessas 3 ocorrências, continue assistindo ao vídeo para ver se o seu gabarito vai bater com o meu. Tranquilo? Vamos então agora às respostas. Na primeira sentença, ele é o último garoto da fila. Eu tenho a palavra último. A pergunta que eu faço é, eu tenho que fazer sempre as seguintes perguntas. O que é essa palavra? E aí eu vou lá na definição da classe gramatical. Uma outra pergunta que eu tenho que fazer, essa palavra é satélite ou é núcleo? Qual é o tipo de relação que ela tem? Para eu saber se aquilo pode ser satélite do núcleo que está sendo. Joia? Sendo assim, vamos lá. Ele é o último garoto da fila. Bom, aqui eu tenho o seguinte, galera. Eu tenho o núcleo dessa sentença aqui, que é garoto, que é um substantivo, e aí eu tenho satélites de garoto. Quais são os satélites de garoto? Da fila, último e o. Eu tenho 3 satélites do substantivo garoto. Substantivo esse que vai ser, portanto, o núcleo da função. Eu tenho o, eu tenho o último e eu tenho o da fila. 3 satélites. A pergunta que eu faço é, qual é a classificação desse satélite aqui, da fila? É o que em relação a garoto? Nós já estudamos 4 satélites do substantivo. Artigo, numeral, 3, né? Artigo, numeral e adjetivo. 3 satélites do substantivo. Você tem que me dar a resposta de acordo com isso. Vamos lá. Da fila, observem, é satélite de garoto e está caracterizando este garoto. Caracterizando. Se caracteriza, eu tenho um adjetivo. Aqui, como eu tenho mais de uma palavra, é uma locução adjetiva. Então, é um satélite de garoto, locução adjetiva. E aqui, galera, eu tenho o artigo, que também é satélite do substantivo, antecede esse substantivo, define esse substantivo. E, por fim, eu tenho a palavra último. A palavra último é satélite desse substantivo, indica posição, então é numeral, tá? E numeral que acompanha um substantivo, numeral adjetivo. Beleza. Vamos à análise da segunda sentença. Ele é o último da fila. Tem muita gente que fala, professor, é a mesma coisa. E aí eu digo, não, senhor, não é a mesma coisa. Se você acha que é a mesma coisa, você está com problema de visão, né? Aqui em cima, galera, a gente tem a palavra garoto. Aqui embaixo, não temos a palavra garoto. Então, já sai daqui algo importante, porque garoto era o substantivo, o que é núcleo. Esse núcleo, ó, saiu. O que acontece quando o núcleo sai? A função sintática pode ficar sem núcleo? Eu pergunto a você. E a sua resposta é não. Eu já falei, uma função sintática não pode ficar sem núcleo. Então, peraí, Rafaela. Quando um substantivo sai da sentença, alguém tem que ocupar o lugar deste substantivo. Nesse caso, galera, como é que alguém ocupa o lugar do substantivo? Alguém que não era um substantivo passa a ser um substantivo nessa sentença. Passa a ter valor de substantivo nessa sentença. Como é que uma palavra passa a ter valor de substantivo em uma sentença? Basta que essa palavra venha antecedida por um artigo. E aqui nós temos isso. Ele é o último da fila. Observem.
A palavra último, que em CNTP é um numeral, indicando posição, aqui passa a ter valor de substantivo. Olha o artigo aqui antecedendo essa palavra. E por que ela tem que ter valor de substantivo? Porque o substantivo original foi passear, foi para o espaço. Então, eu tenho uma sentença sem substantivo. Logo, eu tenho que alguma palavra tem que fazer as vezes de substantivo. Esse aqui é chamado numeral substantivo. Joia, galera? Numeral substantivo, né? Ele ocupou o lugar do substantivo. É um numeral substantivado por meio da presença do artigo. Esse artigo antecedeu esse numeral, transformando esse numeral em substantivo. Qual é o nome desse processo? Essa palavra antes era numeral. Aqui ela vira substantivo. Qual é o nome dessa troca de classe gramatical em função de um contexto? Derivação imprópria. E a derivação imprópria ocorre exatamente pela presença de um determinante. Nesse caso, o artigo definido. Ele é o último da fila. Tudo bem? Para finalizarmos, vamos à nossa última sentença. Então, até agora, a palavra último, na primeira ocorrência, era o quê? Numeral. Na segunda ocorrência, substantivo. E na terceira ocorrência, vamos ver o que acontece. Ele deu o último suspiro. Bom, aí você vê que aqui, o último suspiro, eu tenho um substantivo, que é a palavra suspiro. Ufa! Já tem substantivo, já tem núcleo, ninguém vai ter que virar substantivo aí. Beleza. Vamos analisar os satélites desse substantivo. Você tem a palavra último e você tem a palavra o. A palavra o a gente já viu, é artigo, está acompanhando, está antecedendo. Cuidado para não achar que o artigo ao anteceder tem que vir exatamente grudadinho no substantivo, ou seja, não pode ter nada entre o artigo e o substantivo. Claro que não, ele só tem que vir antes, mas você pode ter outras palavras entre o artigo e o substantivo. Desde que o artigo venha antes, está tudo tranquilo. Aqui eu tenho uma palavra, que é a palavra último. Bom, a palavra último, obviamente que ela é satélite da palavra suspiro. Se a palavra suspiro é substantivo, quais satélites ela pode ser? Artigo. Último é artigo? Não, você já conhece os artigos. Então, até agora, pelo que a gente estudou, a palavra último pode ser numeral ou o quê? Adjetivo. E aí a pergunta que eu faço é a seguinte: essa palavra último é numeral? Para ser numeral, ela tem que indicar o quê? Quantidade ou posição. Isso aqui está indicando quantidade? Bom, se isso aqui está indicando quantidade, você tem que ser capaz de me dizer quantos suspiros ele deu. Você é capaz de me dizer quantos suspiros ele deu? Não. Então, essa palavra não indica quantidade. Essa palavra está indicando posição? Não. Posição é algo espacial, né, gente? O último suspiro tem uma fila de suspiros, então, e ele é o último da fila? Também não. O que significa ele deu o último suspiro? Aqui, galera, a palavra último, ela tem sinônimo, ela tem valor de derradeiro. Ele deu o derradeiro suspiro, o último suspiro. Depois disso, ele morreu. E quando isso acontece, ou seja, quando a palavra último, ela tiver o valor de derradeiro, significa então que ela é um adjetivo. Percebam, é uma mera qualificação desse suspiro aqui. Esta é uma mera qualificadora da palavra suspiro. Ele deu o último suspiro. Então, aqui a palavra último é adjetivo. Olha só o que a gente viu nessa aula. 3 ocorrências da palavra último. Na primeira ocorrência, ela é o quê? Numeral. Na segunda, substantivo. E na terceira, adjetivo. Gravem, quando a palavra último for sinônimo de derradeiro, ela será adjetivo. Então, não dá para a gente decorar o que uma palavra é. Ah, essa palavra é adjetiva, essa palavra é não sei o que lá. Tudo vai depender do contexto. Então, fica aqui essa observação. Ao olhar para o contexto é que a gente vai conseguir visualizar. Por essa razão que você tem, ó, último, último e último. Só que em cada ocorrência ele pertence a determinada classe gramatical. Beleza, galerinha? Dessa maneira, nós finalizamos o estudo do numeral. No nosso próximo bloco, a gente já fala dos advérbios. Eu espero você. Ótimos estudos e até já!